Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. Muito obrigada por estar participando do nosso canal, ouvindo, e participando das nossas devocionais. Se você puder, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. A nossa devocional de hoje, ela está baseada em Mateus, no capítulo 4. Eu não estarei fazendo a leitura de todo o capítulo, mas fica aí a tarefa para você aí de casa para ler e meditar também neste capítulo. Bom, esse capítulo, do livro de Mateus vem trazendo justamente o momento em que Jesus é tentado pelo diabo. Não sei se você sabe, mas esse momento acontece logo após o batismo de Jesus. Como nós sabemos, ele é batizado, por João Batista. A palavra diz que o Espírito Santo vem sobre ele, na forma de pomba, como representação, como simbologia daquele momento. E logo após isso, Jesus é levado pelo Espírito Santo até o deserto. E aí, quando chega no deserto, ele é tentado pelo diabo. É importante a gente saber que ele não é tentado por Deus, porque nós sabemos que, biblicamente, a palavra nos orienta que Deus a ninguém tenta, mas o nosso Deus, ele permite, dentro do seu propósito soberano, do seu propósito maior, que Jesus passasse por aquele momento. E aí a palavra diz que Jesus estava no deserto, que ele estava em momento de total entrega, ele estava se consagrando ao Senhor, ele estava jejuando, e chegou um determinado momento que ele sentiu fome. E isso é lógico, já que nós sabemos que Jesus, enquanto esteve aqui, era 100% homem, 100% Deus. Essa é a natureza bíblica do Senhor Jesus Cristo. Então, logicamente, em determinado momento, ele sentiu fome, porque, assim como nós, ele também estava sujeito a essas necessidades. E aí a palavra diz que o diabo se apresenta a ele e diz que se ele realmente, fosse Cristo, se ele realmente fosse o Filho de Deus, que ele poderia ordenar que as pedras do deserto se transformassem em pães. E aí, Jesus, sabiamente, com toda a sua autoridade, com toda a sua intrepidez, responde ao diabo que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Logo após também, o diabo, ele fala que para Jesus realmente demonstrar que era o Cristo, que era o Filho de Deus, que ele se jogaria, do pináculo do templo. E aí Jesus, porque os anjos o salvariam. E aí Jesus diz que a palavra também ensina que nós não devemos tentar a Deus. E mais uma vez resiste à tentação do diabo. E por último, o diabo leva Jesus a um lugar alto e mostra, tudo que ele apresentaria a Jesus, que daria a Jesus se ele se prostrasse diante dele, se ele adorasse a ele. E Jesus, mais uma vez, sabiamente, vai lá e responde que somente a Deus nós deveremos nos prostrar e adorar somente ao nosso Deus. E aí resiste, uma terceira vez a essa terceira proposta do diabo e o diabo sai da presença dele. E o que é que a gente aprende com essa história, irmãos? O que é que a gente aplica à nossa vida? A palavra, em outro momento, lá em Hebreus, vai falar que Jesus, ele foi tentado em diversas situações, mas ele não falhou em nenhuma. Então, assim como Jesus venceu o diabo, venceu aquelas propostas usando a palavra de Deus, nós devemos fazer. Claro que Jesus é perfeito, é o próprio Deus encarnado, mas nós não podemos esquecer da nossa natureza, queridos. A nossa natureza, que é uma natureza pecaminosa, o nosso coração, que é um coração desesperadamente corrupto, enganoso, e que a nossa carne sempre tende ao pecado. Então nós, enquanto servos do Senhor, precisamos fazer como Cristo, estarmos alimentados da palavra de Deus, estarmos alicerçados na palavra de Deus, para que quando se viermos a ser tentados, nós possamos resistir. A palavra nos diz sobre isso, resistir às tentações do diabo e ele fugirá de vós. É isso que a palavra traz. Então nós precisamos nos encher das escrituras, dos ensinamentos do nosso Deus, para que no momento da tentação, no momento em que o pecado se apresentar diante de nós, no sentido de sentimentos, ações que venhamos a ter o desejo de cometer ou coisas do tipo, que nós possamos resistir e fazer aquilo que a vontade de Deus nos orienta. É interessante porque nós observamos que o inimigo, das nossas almas, ele é astuto. Ele soube exatamente onde agir naquele momento em que Jesus estava cansado, com fome, enfim, com necessidades. Ele soube
como agir. E nas nossas vidas também é assim. Ele sabe quais são as nossas dificuldades, as nossas lutas que enfrentamos contra a nossa carne, e é por isso que a palavra diz que nós precisamos vigiar e orar para que nós não caiamos em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, que nós possamos resistir às tentações, queridos, dia após dia, e nos enchermos das Escrituras, da Palavra de Deus, que é a nossa rocha e o que nos sustenta nos dias maus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê um resto de semana abençoado.